Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vamos mergulhar em um dos livros mais transformadores já escritos sobre relacionamentos humanos, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Mas não vamos apenas explorar esses princípios atemporais. Vamos conectá-los com a sabedoria eterna das Sagradas Escrituras, mostrando como a Palavra de Deus, há milhares de anos, já nos ensinava essas verdades fundamentais sobre como nos relacionarmos uns com os outros. Publicado em 1936, este livro permanece incrivelmente relevante, oferecendo princípios fundamentais para construir relacionamentos sólidos e influenciar positivamente as pessoas ao nosso redor. E sabe o que é extraordinário? Praticamente todos esses princípios encontram eco profundo nos ensinamentos bíblicos. Isso não é coincidência. São verdades universais sobre a natureza humana que nosso Criador conhece perfeitamente. Dale Carnegie, um pioneiro no campo do desenvolvimento pessoal, dedicou sua vida a ensinar as pessoas a se comunicarem de forma mais eficaz. Ele acreditava que o sucesso na vida depende em grande parte da nossa capacidade de lidar com os outros. E a Bíblia confirma isso quando diz em Provérbios 27:17: Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Somos feitos para o relacionamento, para a conexão, para o crescimento mútuo. Em um mundo cada vez mais conectado digitalmente, mas muitas vezes desconectado humanamente, essas lições são mais cruciais do que nunca. Jesus Cristo foi o maior exemplo de influência genuína que o mundo já viu. Ele transformou vidas não através da força ou manipulação, mas através do amor, da compreensão e do serviço. Hoje, vamos aprender como aplicar esses mesmos princípios em nossa vida diária. Antes de continuarmos, se você está buscando crescimento pessoal baseado na sabedoria bíblica, este é o lugar certo para você. Deixe seu like neste vídeo para que possamos alcançar mais pessoas que, assim como você, desejam transformar suas vidas através dos ensinamentos eternos. E não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de todos os nossos conteúdos transformadores. Técnicas fundamentais para lidar com pessoas. A sabedoria de começar bem. Carnegie inicia sua obra com 3 princípios essenciais para qualquer interação humana. Vamos explorá-los à luz das Escrituras. Primeiro princípio: não critique, condene ou reclame. A natureza humana é resistente à crítica. Quando criticamos alguém, raramente produzimos o efeito desejado. Na maioria das vezes, geramos ressentimento e defensividade. Carnegie ensina que a crítica é inútil porque coloca a pessoa na defensiva e a faz procurar justificar-se. E o que a Bíblia diz sobre isso? Em Mateus 7:1-2, Jesus nos adverte: Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o mesmo juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Isso é profundo. Jesus está nos dizendo que nossa tendência de criticar e julgar os outros é um espelho de nossas próprias falhas. Pense em como Jesus lidou com a mulher adúltera em João 8. Quando os fariseus a trouxeram para ser condenada, Jesus não a criticou. Ele disse aos acusadores: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Que lição poderosa de não criticar! Jesus então voltou-se para a mulher com compaixão e disse: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Imagine um líder empresarial moderno chamado Roberto. Ele tem um funcionário que constantemente comete erros em relatórios. O instinto natural seria criticá-lo publicamente, talvez humilhá-lo diante da equipe. Mas Roberto, aplicando este princípio bíblico e o ensinamento de Carnegie, escolhe um caminho diferente. Ele convida o funcionário para uma conversa privada, demonstra empatia perguntando se há desafios pessoais interferindo no trabalho, oferece treinamento adicional e expressa confiança em seu potencial. O resultado? O funcionário não apenas melhora seu desempenho,
mas desenvolve lealdade profunda à empresa e ao líder que acreditou nele. Em vez de criticar, devemos buscar compreender. Como está escrito em Tiago, 1:19, sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Que conselho prático para nossas interações diárias. Segundo princípio, aprecie honesta e sinceramente. O desejo mais profundo da natureza humana é ser apreciado. Todos nós ansiamos por reconhecimento e valorização. Carnegie enfatiza que a apreciação sincera é um dos maiores motivadores. Não se trata de bajulação vazia, mas de um reconhecimento genuíno dos méritos e esforços de alguém. A Bíblia está repleta de exemplos de apreciação sincera. Em 1 Tessalonicenses 5:11, Paulo nos exorta: portanto, consolai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E em Filipenses 4:8, ele nos diz para pensar em tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. Quando focamos nessas qualidades nas pessoas ao nosso redor, a apreciação sincera flui naturalmente. Pense em como Jesus apreciou Pedro. Sim, Pedro era impulsivo, negou Jesus 3 vezes, cometeu erros tremendos, mas Jesus viu além das falhas. Ele disse em Mateus 16:18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus apreciou o potencial de Pedro, sua paixão, sua coragem, quando transformada pelo Espírito Santo. E Pedro se tornou uma das colunas da igreja primitiva. Conheço a história de uma professora chamada Ana. Em sua sala de aula, havia um aluno rebelde chamado Lucas, que perturbava constantemente as aulas. Outros professores haviam desistido dele. Mas Ana decidiu aplicar o princípio da apreciação sincera. Ela observou que Lucas tinha talento artístico excepcional. Um dia, ela o abordou. Lucas, seus desenhos são extraordinários. Você já pensou em usar esse talento para ilustrar histórias ou criar animações? Essa apreciação sincera transformou tudo. Lucas começou a se dedicar, suas notas melhoraram. E hoje, ele é um designer gráfico de sucesso que acredita Ana por ter visto o potencial onde outros viam apenas problemas. A apreciação sincera não apenas transforma quem a recebe, ela também transforma quem a oferece. Como está escrito em Provérbios 16:24, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e saúde para o corpo. Agora, gostaria de fazer uma pausa para pedir algo a você que está ouvindo este conteúdo. Se esses princípios estão tocando seu coração, se você está vendo conexões entre a sabedoria secular e os ensinamentos eternos das Escrituras, deixe um comentário abaixo, compartilhando qual desses princípios mais impacta sua vida neste momento. Sua história pode inspirar outras pessoas que também estão nesta jornada de crescimento. Terceiro princípio: desperte na outra pessoa um ávido desejo. Este princípio é a essência da influência genuína. Não podemos forçar as pessoas a fazerem o que queremos. A única maneira de fazer alguém fazer algo é fazê-lo querer fazer. Carnegie nos ensina a pensar do ponto de vista do outro. Quais são seus desejos, suas necessidades, seus interesses? Jesus era mestre nisso. Quando ele chamou seus primeiros discípulos em Mateus 4:19, ele não disse: venham trabalhar para mim porque eu sou o Messias e vocês devem me obedecer. Não, ele disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus conectou o chamado ao que era familiar e significativo para eles. Eram pescadores literais, e Jesus lhes ofereceu uma missão maior: pescar almas para o reino de Deus. Em Filipenses 2:4, Paulo escreve: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Isso é exatamente o que este princípio nos ensina: olhar além de nossos próprios interesses e considerar os interesses alheios.
Deixe-me contar sobre Mariana, uma gerente de vendas em uma empresa de tecnologia. Ela precisava que sua equipe trabalhasse horas extras para completar um projeto crucial. Em vez de simplesmente ordenar, ela reuniu a equipe e explicou: este projeto, se bem-sucedido, abrirá portas para nossa expansão internacional. Isso significa promoções, oportunidades de viagem e desenvolvimento profissional para cada um de vocês. Também significa bônus substanciais. Sei que estou pedindo muito, mas quero que vejam isso como investimento em suas próprias carreiras. A equipe não apenas aceitou, mas trabalhou com entusiasmo porque viram como isso beneficiava seus próprios objetivos. 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. A arte da conexão genuína. Agora, vamos explorar 6 estratégias práticas para nos tornarmos mais agradáveis e construir conexões mais profundas. Cada uma dessas estratégias reflete princípios eternos encontrados nas Escrituras. Primeiro, torne-se genuinamente interessado nas outras pessoas. O interesse genuíno é um ímã social. As pessoas não se importam com o quanto você sabe, até saberem o quanto você se importa. Em vez de tentar impressionar os outros, mostre-se interessado em suas vidas, seus desafios, suas alegrias. Jesus exemplificou isso perfeitamente. Quando ele encontrou a mulher samaritana no poço em João 4, ele poderia ter começado pregando. Mas não. Ele iniciou uma conversa sobre água, sobre a vida dela, suas lutas. Ele demonstrou interesse genuíno antes de revelar verdades espirituais profundas. E essa mulher se tornou uma das primeiras evangelistas, correndo para contar à cidade toda sobre Jesus. Em 1 Pedro 3:8, somos instruídos: finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranháveis e afáveis. Esse amor fraternal começa com interesse genuíno pela vida dos outros. Pense em Carlos, um médico em uma clínica comunitária. Ele poderia tratar cada paciente como apenas mais um caso, focar apenas nos sintomas físicos. Mas Carlos toma tempo para conhecer cada pessoa, suas famílias, seus medos, seus sonhos. Uma paciente idosa chamada Dona Maria sempre pareceu desconfiada e resistente ao tratamento. Quando Carlos perguntou sobre sua vida, descobriu que ela havia perdido o marido recentemente e se sentia abandonada pelos filhos. Ele começou a perguntar sobre seu marido, suas memórias, como ela estava lidando com a solidão. Essa conexão humana genuína transformou o tratamento dela. Dona Maria começou a seguir as orientações médicas porque sentiu que alguém realmente se importava com ela como pessoa, não apenas como paciente. Segundo, sorria. Um sorriso sincero é uma das ferramentas mais poderosas na comunicação humana. Ele é universalmente compreendido como um sinal de acolhimento e boa vontade. Provérbios 15:13 nos diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. E Provérbios 17:22 acrescenta: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Nosso semblante reflete nosso coração, e um sorriso genuíno pode transformar atmosferas inteiras. Jesus, mesmo em momentos de desafio, mantinha uma disposição acolhedora. Quando as crianças vinham até ele, os discípulos tentaram afastá-las, mas Jesus disse em Marcos 10:14: deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais. Imagino Jesus sorrindo calorosamente, abrindo os braços para receber essas crianças que se sentiam amadas e valorizadas em sua presença. Considere a história de Juliana, uma recepcionista em um escritório corporativo. Ela decidiu fazer um experimento: sorrir genuinamente para cada pessoa que entrasse, não importando quão estressada ela estivesse. Os resultados foram surpreendentes. Clientes irritados se acalmavam, colegas começavam o dia mais positivamente, até seu chefe notou a atmosfera mais leve no escritório. Um cliente particularmente difícil, conhecido por suas reclamações constantes, uma vez disse a ela: sabe, Juliana,
Seu sorriso é a única coisa que torna minhas visitas aqui agradáveis. Um simples sorriso transformou relações profissionais inteiras. E aqui vai uma pergunta para você que está nos acompanhando. Como você pode aplicar o princípio do sorriso genuíno em sua vida hoje? Com quem você pode compartilhar um sorriso sincero que pode mudar o dia dessa pessoa? Compartilhe nos comentários. E se este conteúdo está agregando valor à sua jornada, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Queremos continuar trazendo sabedoria bíblica aplicada ao seu dia a dia. Terceiro, lembre-se do nome das pessoas. O nome de uma pessoa é parte integrante de sua identidade. Usar o nome de alguém demonstra respeito, atenção e reconhecimento. Para a maioria das pessoas, seu próprio nome é o som mais agradável que existe. Na Bíblia, nomes têm significado profundo. Deus conhece cada um de nós pelo nome. Em Isaías 43:1, ele diz: Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E em João 10:3, Jesus diz sobre o bom pastor: Ele chama pelo nome as ovelhas que lhe pertencem e as conduz para fora. Que verdade pessoal e íntima! O Criador do universo conhece você pelo nome. Jesus frequentemente chamava pessoas pelo nome. Marta, Marta, Simão Pedro, Maria. Ele personalizava cada interação, fazendo cada pessoa se sentir vista e valorizada. Tenho um exemplo poderoso de um líder comunitário chamado Pastor Miguel. Sua igreja cresceu de 50 para 500 membros em poucos anos. Quando perguntaram o segredo, ele disse: Faço questão de aprender o nome de cada pessoa que visita nossa igreja. Quando retornam, eu as cumprimento pelo nome. Você deveria ver os olhos delas brilharem quando percebem que foram lembradas. Esse simples ato de lembrar nomes criou uma comunidade onde pessoas se sentiam genuinamente pertencentes e valorizadas. Quarto, seja um bom ouvinte. A maioria das pessoas prefere falar do que ouvir. No entanto, ser um bom ouvinte é uma habilidade rara e extremamente valiosa. Quando você ouve atentamente, está dando a outra pessoa a oportunidade de se expressar e de se sentir importante. Tiago, 1:19, nos instrui claramente. Portanto, meus amados irmãos, todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca por uma razão. Devemos ouvir 2 vezes mais do que falamos. Jesus era um ouvinte extraordinário. Mesmo conhecendo todos os pensamentos e necessidades das pessoas, ele fazia perguntas e ouvia atentamente as respostas. Quando os 2 discípulos caminhavam para Emaús, em Lucas 24, Jesus perguntou sobre o que estavam discutindo, mesmo já sabendo. Ele lhes deu espaço para expressar suas dores, dúvidas e confusões antes de revelar quem ele era. Conheço uma conselheira matrimonial chamada Doutora Helena. Ela compartilhou que o maior problema nos casamentos que atende não é falta de amor, mas falta de escuta genuína. Ela ensina casais uma técnica simples. Quando um fala, o outro deve ouvir completamente sem interromper. Depois repetir o que entendeu antes de responder. Um casal à beira do divórcio aplicou essa técnica e descobriu que haviam passado anos falando sem realmente se ouvir. A escuta genuína salvou o casamento deles. Quinto, fale das coisas que interessam a outra pessoa. Para se conectar com alguém, é fundamental encontrar pontos em comum e falar sobre assuntos que sejam do interesse dela. Demonstrar que você se importa com o que ela se importa cria uma ponte para a comunicação. Jesus fazia isso constantemente. Quando falava com pescadores, usava ilustrações sobre pesca. Com agricultores, parábolas sobre semear e colher. Com pastores, metáforas sobre ovelhas. Ele encontrava as pessoas onde elas estavam, usando linguagem e conceitos que ressoavam com suas vidas. Em Romanos 12:15, Paulo nos ensina: Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram.
Isso requer conhecer as pessoas suficientemente bem para saber o que as alegra ou entristece. Um vendedor chamado Fernando compartilhou comigo sua transformação profissional. Ele costumava começar todas as reuniões com clientes falando sobre os produtos da empresa. Suas taxas de fechamento eram medíocres. Então, ele mudou sua abordagem. Antes de cada reunião, pesquisava sobre o cliente, seus interesses no LinkedIn, notícias sobre sua empresa, desafios do setor. Começava as conversas perguntando sobre esses assuntos. Um cliente era apaixonado por golfe. Fernando dedicou os primeiros minutos discutindo torneios recentes. Outro estava expandindo para novos mercados. Fernando perguntou sobre os desafios dessa expansão. Suas vendas triplicaram porque ele criou conexões reais antes de falar de negócios. Sexto, faça a outra pessoa sentir-se importante. Sinceramente, este princípio resume muitos dos anteriores. Todos nós queremos nos sentir importantes, valorizados, reconhecidos. Quando você faz alguém se sentir valorizado, você está tocando em uma necessidade humana fundamental. Filipenses 2:3 nos instrui: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quando genuinamente valorizamos os outros, não por manipulação, mas por humildade cristã, transformamos relacionamentos. Jesus elevou os desprezados da sociedade. Zaqueu, o coletor de impostos corrupto, foi honrado quando Jesus escolheu se hospedar em sua casa. A mulher com fluxo de sangue, considerada impura por 12 anos, foi chamada de filha publicamente. Jesus fazia os marginalizados se sentirem importantes, valorizados, dignos de amor. Uma professora universitária chamada Doutora Beatriz tinha o hábito de pedir a opinião de seus alunos sobre questões complexas, dizendo: Vocês trazem perspectivas que eu, com toda a minha experiência, às vezes perco de vista. Suas ideias são valiosas para enriquecer nossa discussão. Seus alunos não apenas se sentiam importantes, eles se esforçavam mais, contribuíam com ideias melhores e desenvolviam confiança em suas próprias capacidades acadêmicas. Antes de continuarmos para a próxima sessão, permita-me perguntar: qual desses 6 princípios mais desafia você? Onde você vê oportunidade de crescimento em seus relacionamentos? Deixe nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, este é o momento perfeito. Estamos construindo uma comunidade de pessoas comprometidas com o crescimento baseado na sabedoria eterna das Escrituras. 12 maneiras de conquistar pessoas para o seu modo de pensar. A arte da influência positiva. Esta sessão aborda a arte da persuasão e da influência, sempre com uma abordagem ética e respeitosa. Carnegie nos mostra como apresentar nossas ideias de forma que os outros as aceitem de bom grado. E, novamente, veremos como esses princípios estão fundamentados nos ensinamentos bíblicos. Primeiro, a única maneira de ganhar uma discussão é evitá-la. Uma discussão raramente muda a opinião de alguém. Na verdade, ela geralmente fortalece a convicção da outra pessoa em sua própria posição. É melhor ceder em pontos menores e manter a harmonia do que vencer uma discussão e perder um relacionamento. Provérbios 17:14 nos alerta: Como o soltar das águas, assim é o início da contenda. Portanto, deixa a porfia antes que seja demais envolvido nela. E Provérbios 23 acrescenta: Honra é para o homem desviar-se de contendas, mas todo insensato se envolve nelas. Jesus poderia ter vencido todas as discussões com os fariseus usando sua autoridade e conhecimento divinos. Mas, frequentemente, ele evitava a armadilha do debate estéril. Quando tentaram pegá-lo com a questão dos impostos para César, ele não entrou na discussão política. Respondeu sabiamente: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Um gerente corporativo chamado André
compartilhou uma experiência transformadora. Durante uma reunião, um colega discordou publicamente de sua proposta de forma agressiva. O instinto de André foi defender-se vigorosamente, provar que estava certo. Mas ele se lembrou deste princípio. Em vez de discutir, disse: "Você levantou pontos interessantes. Deixe-me considerar suas preocupações e talvez possamos conversar mais tarde com calma." A tensão se dissipou. Mais tarde, em uma conversa privada e amigável, encontraram uma solução que incorporava as melhores ideias de ambos. André percebeu que havia vencido, muito mais evitando a discussão do que poderia ter vencido travando-a. Segundo, mostre respeito pela opinião alheia. Nunca diga, "você está errado." Dizer a alguém que está errado é um ataque direto à sua inteligência e autoestima. Isso coloca a pessoa na defensiva e torna impossível qualquer diálogo construtivo. Provérbios 15:1 nos ensina: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Como lidamos com opiniões diferentes? Determina se construímos pontes ou muros. Paulo demonstrou esse princípio em Atos 17, quando pregou em Atenas. Ele não começou dizendo: "Vocês estão errados em adorar ídolos." Em vez disso, mostrou respeito. Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Passando eu e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: "Ao Deus desconhecido." Esse que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Ele validou sua busca espiritual antes de apresentar a verdade do Evangelho. Uma mediadora de conflitos chamada Lídia trabalha com disputas empresariais. Ela me contou sobre uma negociação particularmente tensa entre dois sócios que queriam dissolver a parceria. Cada um tinha uma visão completamente diferente sobre a divisão dos ativos. Lídia não disse a nenhum deles: "Você está errado." Em vez disso, começou cada sessão reconhecendo a perspectiva de cada um. Entendo que, do seu ponto de vista, isso parece justo porque esse respeito mútuo criou espaço para o diálogo e, eventualmente, chegaram a um acordo que satisfez ambas as partes. Terceiro, se você estiver errado, admita-o rápida e enfaticamente. Admitir um erro não é sinal de fraqueza, mas de força e integridade. Quando você admite seus erros, desarma a outra pessoa, ganha sua confiança e respeito. Tiago 5,16 nos instrui: "Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis." A confissão genuína tem poder de cura nos relacionamentos. Davi, quando confrontado pelo profeta Natã sobre seu pecado com Batseba, não se justificou ou minimizou. Ele admitiu imediatamente: "Pequei contra o Senhor." Segundo o livro de Samuel 12:13. Essa admissão rápida e enfática de erro preservou seu relacionamento com Deus e sua integridade como líder. Um CEO chamado Ricardo cometeu um erro estratégico que custou à empresa milhões. Ele poderia ter culpado consultores, condições de mercado, sua equipe. Em vez disso, convocou uma reunião com todos os funcionários e disse: "Cometi um erro de julgamento. A responsabilidade é inteiramente minha. Aprendi lições valiosas que garantirão que não repetiremos este erro. Agradeço a confiança de vocês enquanto corrigimos o rumo." A transparência e humildade de Ricardo não apenas preservaram a confiança da equipe, a fortaleceram. As pessoas respeitam líderes que admitem falhas. Quarto, comece de uma maneira amigável. Um sorriso, um cumprimento caloroso e uma atitude amigável podem mudar completamente o tom de uma conversa. Começar com hostilidade só gera resistência. Provérbios 15:18 afirma: "O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta." E Provérbios 16:21 acrescenta: "Ao sábio de coração chamam prudente, e a doçura no falar aumenta o saber." Jesus, mesmo quando precisava corrigir, frequentemente começava com ternura. A mulher apanhada em adultério, ele não começou com condenação, mas com proteção e depois com restauração gentil. O tom amigável abre corações
que a dureza fecharia. Uma gerente de RH chamada Sofia tinha a difícil tarefa de comunicar a um funcionário que ele não receberia a promoção esperada. Ela poderia ter sido breve e direta, minimizando o desconforto, mas escolheu começar amigavelmente. Convidou-o para um café, perguntou sobre sua família, criou um ambiente seguro. Quando finalmente compartilhou a notícia difícil, também apresentou um plano de desenvolvimento personalizado para prepará-lo para futuras oportunidades. O funcionário, embora desapontado, sentiu-se valorizado e permaneceu motivado graças à abordagem amigável de Sofia. Quinto, faça a outra pessoa dizer sim, sim, imediatamente. Esta técnica socrática envolve fazer uma série de perguntas que a outra pessoa só pode responder com sim. Isso a coloca em um estado mental de concordância e a torna mais receptiva às suas ideias principais. Jesus usava perguntas constantemente. Em Mateus 18:12, ele pergunta: que vos parece? Se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele as 99 nos montes, indo procurar a que se desgarrou? As pessoas respondiam sim, mentalmente. E então, Jesus revelava a verdade sobre o amor de Deus pelos perdidos. Um conselheiro financeiro chamado Paulo usa esta técnica brilhantemente. Quando encontra clientes resistentes a poupar para a aposentadoria, ele não começa dizendo: vocês precisam investir 15% da renda agora. Em vez disso, pergunta: você gostaria de ter segurança financeira na aposentadoria? Sim. Você concorda que quanto mais cedo começamos a poupar, mais os juros compostos trabalham a nosso favor? Sim. Você acha que pequenas mudanças nos gastos mensais valem a pena se garantirem conforto futuro? Sim. Depois dessas concordâncias, apresentar um plano de investimento específico encontra muito menos resistência. Sexto, deixe a outra pessoa falar a maior parte do tempo. Permitir que a outra pessoa se expresse plenamente é crucial. Ela se sentirá valorizada e compreendida, e você terá a oportunidade de coletar informações valiosas sobre seus pensamentos e sentimentos. Provérbios 18:13 nos adverte: o que responde antes de ouvir comete estultícia, que é para vergonha sua. Precisamos ouvir antes de responder. Jesus frequentemente fazia perguntas e esperava pelas respostas, dando às pessoas espaço para processar e expressar. Quando perguntou a Pedro 3 vezes, amas-me? Em João 21, ele estava dando a Pedro espaço para processar, refletir e reafirmar seu compromisso. Uma negociadora imobiliária chamada Camila transformou sua carreira quando aprendeu este princípio. Anteriormente, ela dominava as conversas, falando incessantemente sobre propriedades. Suas vendas eram medíocres. Então mudou sua abordagem. Começou fazendo perguntas abertas sobre o que os clientes realmente buscavam em uma casa, seus sonhos, necessidades, preocupações, e apenas ouvia. Os clientes falavam 70% do tempo. O resultado? Camila podia apresentar exatamente as propriedades certas, porque entendia o que eles realmente queriam. Suas vendas quadruplicaram. Agora, deixe-me fazer uma pausa para conectar com você. Esses princípios estão transformando a maneira como você vê seus relacionamentos? Você está começando a ver como a sabedoria antiga da Bíblia se alinha perfeitamente com esses ensinamentos sobre relações humanas? Se sim, este é o momento de deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos transformadores. Sétimo, deixe a outra pessoa sentir que a ideia é dela. Ninguém gosta de sentir que uma ideia está sendo imposta. Se você pode apresentar sua sugestão de forma que a outra pessoa sinta que ela mesma chegou àquela conclusão, a resistência será mínima. Provérbios 11:14 diz: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quando incluímos outros no processo de decisão, eles se apropriam das soluções. Jesus fazia isso magistralmente. Em vez de simplesmente dizer aos discípulos quem ele era, ele perguntou em Mateus 16:15:
E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro chegou à conclusão por si mesmo, tornando-a muito mais poderosa e pessoal. Um diretor escolar chamado Marcos queria implementar um novo programa de mentoria estudantil. Em vez de simplesmente anunciar o programa, ele convocou reuniões com professores e perguntou: Quais são os maiores desafios que nossos alunos enfrentam? Como podemos criar um sistema de apoio mais forte? Os professores sugeriram várias ideias, incluindo, adivinha, um programa de mentoria. Marcos facilitou a discussão de forma que eles se sentissem criadores da solução. O programa foi implementado com entusiasmo total, porque os professores sentiam que era a ideia deles. Oitavo, tente honestamente ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa. A empatia é a chave para a influência. Coloque-se no lugar do outro. Tente entender suas motivações, seus medos, suas esperanças. Filipenses 2:4 nos instrui: Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Isso é empatia bíblica. Olhar além de nossa própria perspectiva. Quando Jesus encontrou Nicodemos em João 3, ele entendeu que este fariseu precisava de uma abordagem diferente. Nicodemos veio à noite, provavelmente com medo do que outros pensariam. Jesus não o criticou por essa cautela. Em vez disso, encontrou-o onde ele estava e ensinou sobre o novo nascimento de uma forma que um estudioso da lei poderia compreender. Uma médica chamada Doutora Fernanda atendia uma paciente diabética que consistentemente ignorava as recomendações dietéticas. Em vez de criticá-la, Dora Fernanda perguntou: Me ajude a entender. O que torna tão difícil seguir a dieta? A paciente revelou que cozinhar era seu idioma de amor com sua família. As receitas tradicionais eram parte de sua identidade cultural. Doutora Fernanda, então, trabalhou com um nutricionista para adaptar receitas tradicionais de forma mais saudável, vendo a situação do ponto de vista cultural e emocional da paciente. A adesão ao tratamento melhorou drasticamente. Nono, seja solidário com as ideias e desejos da outra pessoa. Mesmo que você não concorde totalmente, reconheça e valide os sentimentos e desejos da outra pessoa. Romanos 12:15 nos ensina: Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Essa solidariedade emocional cria pontes de compreensão. Jesus demonstrou solidariedade repetidamente. Quando chegou ao túmulo de Lázaro e viu Maria chorando, João 11:35 registra simplesmente: Jesus chorou. Ele não disse: Não chorem, eu vou ressuscitá-lo em alguns minutos. Não, ele primeiro validou a dor deles através de sua própria dor solidária. Um supervisor de call center chamado Tiago tinha um funcionário pedindo para trabalhar remotamente, o que ia contra a política da empresa. Em vez de simplesmente negar, Tiago disse: Entendo perfeitamente seu desejo de flexibilidade, especialmente com suas responsabilidades familiares. Isso é completamente compreensível e válido. Mesmo não podendo aprovar trabalho remoto total, essa validação permitiu que explorassem juntos opções alternativas, como horários flexíveis e trabalho remoto parcial. O funcionário se sentiu ouvido e respeitado. 10º, apele para os motivos mais nobres. A maioria das pessoas tem um desejo inato de ser boa, de fazer a coisa certa. Quando você apela para esses motivos mais elevados, como honra, justiça, altruísmo, você pode inspirar as pessoas a agirem de acordo com seus melhores impulsos. Filipenses 4:8 nos diz: Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Apelar para essas virtudes traz o melhor das pessoas. Jesus sempre apelava para o potencial mais nobre das pessoas. Quando chamou Mateus,
O corrupto coletor de impostos, ele não focou no passado de Mateus. Ele viu o potencial de um evangelista e apóstolo. E Mateus respondeu a esse chamado elevado, deixando tudo para seguir Jesus. Uma líder comunitária chamada Isabel precisava de voluntários para um projeto de alimentação para pessoas em situação de rua. Em vez de simplesmente pedir ajuda, ela apelou: sei que cada um de vocês tem compaixão pelos menos afortunados. Vocês têm o poder de fazer diferença real na vida de alguém que está passando fome. Este é um chamado para sermos as mãos e os pés de Cristo em nossa comunidade. A resposta foi avassaladora, porque ela apelou para os motivos mais nobres das pessoas. 11º. Dramatize suas ideias. Em um mundo cheio de informações, é preciso tornar suas ideias vívidas e memoráveis. Use analogias, metáforas, histórias, demonstrações. Jesus era mestre nisso. Ele não apenas dizia: Deus ama os pecadores. Ele contava a parábola do filho pródigo, dramatizando o amor escandaloso do pai, correndo para abraçar o filho que havia desperdiçado sua herança. Essa imagem dramática permanece em nossos corações 2000 anos depois. Provérbios está repleto de imagens dramáticas. Provérbios 26:11 não diz: pessoas tolas repetem erros. Diz: como o cão que torna o seu vômito, assim é o tolo que repete a sua estultícia. Essa imagem dramática e desagradável faz você nunca esquecer a lição. Um ativista ambiental chamado Pedro tentou por anos conscientizar sua cidade sobre poluição de um rio local com estatísticas e relatórios. Sem sucesso. Então, ele mudou de estratégia. Criou uma instalação artística dramática na praça principal, com garrafas plásticas recolhidas do rio, formando a silhueta de um peixe morto gigante. Em uma semana, a prefeitura aprovou medidas de proteção ambiental. A dramatização fez mais do que anos de dados. 12º. Lance um desafio. O desejo de superar, de se destacar, de provar seu valor é um motivador poderoso. Um desafio bem colocado pode inspirar as pessoas a alcançarem seu potencial máximo. Hebreus 10:24 nos encoraja: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Desafiar uns aos outros para a excelência é bíblico. Jesus constantemente desafiava seus discípulos. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Não era uma sugestão casual. Era um desafio audacioso que transformaria o mundo. E eles aceitaram esse desafio, virando o mundo de cabeça para baixo com o Evangelho. Uma treinadora de atletismo chamada Amanda tinha uma aluna com potencial, mas sem motivação. Estatísticas e incentivos comuns não funcionavam. Então Amanda disse: você tem talento natural que a maioria das pessoas daria tudo para ter. A questão é: você vai desperdiçá-lo ou vai descobrir o quão longe pode realmente ir? Eu desafio você a se comprometer totalmente por 3 meses e ver do que é capaz. Essa aluna, desafiada a alcançar seu potencial, não apenas aceitou como quebrou recordes regionais e ganhou bolsa de estudos universitária. Conclusão: vivendo a transformação. Chegamos ao final desta jornada através dos princípios atemporais de Dale Carnegie, iluminados pela sabedoria eterna das Sagradas Escrituras. E espero que você esteja vendo que esses não são simplesmente truques para manipular pessoas, mas verdades profundas sobre como fomos criados para nos relacionarmos uns com os outros. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Não é um manual de truques, mas um guia para uma vida mais rica e significativa através da compreensão e do respeito mútuo. E quando conectamos esses princípios com os ensinamentos de Jesus Cristo, o maior influenciador que já caminhou sobre a Terra, percebemos que estamos falando sobre a essência do amor cristão em ação. Em 1 Coríntios 13, Paulo descreve o amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses,
Não se ira facilmente, não guarda rancor. Você percebe? Cada um desses princípios que exploramos hoje é uma expressão prática desse amor. Quando escolhemos não criticar, mas compreender, isso é amor. Quando apreciamos sinceramente os outros, isso é amor. Quando nos interessamos genuinamente pelas pessoas, isso é amor. Quando ouvimos atentamente, isso é amor. Quando respeitamos opiniões diferentes, isso é amor. Quando admitimos nossos erros, isso é amor humilde. Quando vemos as coisas da perspectiva do outro, isso é amor empático. Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos em Mateus 22, 37, 39. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses princípios que estudamos hoje são formas práticas de amar nosso próximo como a nós mesmos. Quando aplicamos esses ensinamentos com sinceridade, não estamos apenas nos tornando mais influentes ou populares, estamos nos tornando mais semelhantes a Cristo. Lembre-se, a prática leva à perfeição. Você não precisa aplicar todos esses 21 princípios amanhã de manhã. Comece com 1 ou 2. Talvez esta semana você se comprometa a sorrir mais genuinamente. Na próxima, foque em lembrar nomes. No mês seguinte, pratique não criticar, mas buscar compreender. Como está escrito em Tiago 1:22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Não basta ouvir esses princípios, precisamos vivê-los. E aqui está a verdade mais profunda. Quando você começa a viver esses princípios, não apenas seus relacionamentos se transformam, você se transforma. Você se torna mais paciente, mais gentil, mais compreensivo. Você desenvolve o fruto do Espírito descrito em Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, eu deixo você com este desafio final, baseado em Colossenses 3, 23, 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que estáis servindo. Quando você aplicar esses princípios em seus relacionamentos, faça-o como se estivesse servindo ao próprio Cristo, porque na verdade está. Quando honramos as pessoas, quando as tratamos com dignidade e respeito, quando as ouvimos genuinamente, quando buscamos o melhor para elas, estamos honrando a imagem de Deus nelas. Agora, antes de finalizarmos, eu realmente gostaria de ouvir de você. Dos 21 princípios que exploramos hoje, qual tocou mais profundamente seu coração? Qual você sente que Deus está chamando você a aplicar em sua vida hoje? Compartilhe nos comentários. Sua história pode inspirar alguém que está lutando na mesma área. E se este conteúdo abençoou sua vida, se você sentiu a presença de Deus falando através dessas verdades atemporais, eu peço que você faça 3 coisas. Primeiro, deixe seu like neste vídeo. Isso não é apenas para o algoritmo, é para que possamos alcançar mais pessoas que estão buscando sabedoria e crescimento genuínos baseados nas Escrituras. Segundo, compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Talvez um amigo que está lutando em seus relacionamentos, um familiar que precisa de encorajamento, um colega de trabalho que se beneficiaria dessas verdades. Seja um instrumento de transformação na vida de alguém hoje. Terceiro, se inscreva no canal e clique no sininho de notificações. Estamos comprometidos em trazer conteúdo regular que conecta a sabedoria bíblica eterna com os desafios práticos da vida moderna. Você não vai querer perder nossos próximos vídeos. Lembre-se das palavras de Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas.
Que Deus abençoe ricamente sua jornada de crescimento. Que esses princípios transformem seus relacionamentos, sua carreira, sua família e, mais importante, seu coração. Que você se torne cada dia mais semelhante a Cristo em seu trato com as pessoas ao seu redor. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Aplique esses ensinamentos e seja uma luz transformadora no mundo ao seu redor. A paz do Senhor seja com você.